Tudo bem? Meu nome é Wagner Kuhn e eu sou do Brasil, do Rio Grande do Sul. Quando eu estava no Brasil, eu fiz teologia, trabalhei como pastor naqueles primeiros anos aí, nos idos de muitos anos atrás. E a minha história é uma história da graça de Deus, é uma história de muitas bênçãos, de muita gratidão que eu tenho ao que Deus fez por mim, as oportunidades que Ele me deu. A vida te dá muitas oportunidades e muitas vezes ela vem a você através da influência dos seus pais. Minha mãe sempre nos contou para mim, para os meus irmãos, muitas histórias de missionários, histórias de pessoas que saíram, que foram em um outro lugar, a um outro lugar, que fizeram diferentes coisas. Então eu sempre tive muitas vontades. Uma delas era de ser missionário, a outra era de estudar fora. E um dia, eu trabalhando como pastor, resolvi ir no consulado e fazer uma aplicação para vir para os Estados Unidos como estudante. E eu fiz isso. Deus abriu as portas depois de uma entrevista longa no consulado, como alguns de nós temos que enfrentar. Eles me concederam a entrevista e fui estudar em Massachusetts. Depois de estar em Massachusetts ali por um ano, voltei ao Brasil e casei. Casei com a Gisele, a minha esposa, que já há 33 anos de casados, eu creio que nós temos. E nós viemos juntos como casados para Massachusetts. Ela fez o curso de enfermagem ali, 2 anos e pouquinho com inglês. E eu também continuei o meu estudo em psicologia, aconselhamento, o mestrado que estava fazendo ali. E um dia passou um amigo muito grande por Massachusetts, o pastor Alberto Tim, que havia sido meu professor também, e me convidou para vir para Andrews e falou: Wagner, temos um curso muito interessante lá na Andrews, que é missiologia. Eu sei que você tem um perfil dessa área. E nós aceitamos aquele chamado e viemos para Andrews. Foi algo que mudou o rumo da nossa vida. Tremenda oportunidade. Minha esposa continuou enfermagem aqui na Andrews e eu fiz um mestrado em missiologia. Após isso, eu queria muito ir para o campo missionário e minha esposa queria que eu continuasse fazendo o doutorado. O que aconteceu? O que você imagina? Tive que continuar fazendo doutorado. No meio daquele primeiro semestre, um chamado para que a gente fôssemos como missionários. Fomos como missionários. Servimos alguns anos no campo missionário. Voltei para fazer o doutorado, desta vez no mesmo lugar. Veja a importância de oportunidades. No Seminário Teológico Fuller, na Califórnia, onde os meus professores da Andrews, do mestrado, haviam feito os seus doutorados. Fomos para lá. Depois de um tempo aí, fomos para o campo missionário, novamente. No campo missionário, continuei também com um pouco, às vezes, como acontece com alguns de nós, fazendo de uma maneira bem mais vagarosa o doutorado. Finalmente fomos chamados para trabalhar no Brasil como professor de teologia. Havia terminado o doutorado, tremendamente engajado no trabalho, com um instituto de missão, no seminário, lá no UNASP, uma tremenda oportunidade, o melhor lugar que nós já moramos, a minha esposa e eu, com as 2 menininhas. UNASP, uma escola do coração. E o que acontece de novo? Fomos chamados para voltar para Andrews. Agora, dessa vez, como professor no departamento de missão, aqui no seminário. Deus é bom, Deus dá muitas oportunidades. Eu gostaria de fazer um convite para você, um chamado para você, quem sabe. Assim como Deus me chamou, providenciou tremendas oportunidades, pela graça, pelo poder dele, assim como eu casei com minha esposa, assim como quando recebi o primeiro chamado para ir como missionário, profundo no meu interior, a minha esposa disse: não, vamos fazer o doutorado. Naquele primeiro semestre do doutorado, veio um chamado. Mas quem que recebeu o chamado? A mesma pessoa que não queria que fôssemos como chamada. Minha esposa, ela disse: nós vamos. Eu senti que Deus me chamou. Foi então pela minha esposa também. Quem sabe você está nessa angústia. Deus vai providenciar. Coloca na mão dele. Aí, o que aconteceu? Fomos para Nakhchivan, Nur, o lugar de Noé, lá perto do Monte Ararat. Servimos ali por vários anos, nos primeiros anos da década de 90, 93, 94, 95, por aí 96. Depois, continuamos seguindo esse desafio. E eu desafio você também.
Após um pouco do doutorado na Califórnia, fomos novamente para um outro lugar, chamado Azerbaijão. Trabalhamos aí. E você? Qual é a fronteira que você deve cruzar? Aonde que você deve ir? Eu convido também você a fazer parte, quem sabe, a Universidade Andrews, que transformou a minha vida, me deu diferentes opções e fronteiras, possa ser uma opção para você. Que Deus te abençoe e que você ande mais uma vez com Ele. Meu nome é Wagner Kuhn. A minha história é uma prova viva do que Deus pode fazer por você.